irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui nessa casa espiritual, conhecendo mais um povo do Senhor, convite do nosso pastor Elei. Viemos lá do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, estivemos ali à tarde na sede e agora aqui compartilhando também com os irmãos. Rapidamente quero deixar uma palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados irmãos, esta palavra ela tem um impacto forte no coração daqueles que almejam o céu, naqueles que desejam encontrar com o Senhor nos ares, aqueles que desejam ter uma vida nos ares com o Senhor, no alto dos céus. Paulo, ele exortando a igreja de Tessalônica, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Cristo que morreu, o mesmo Cristo que ressuscitou, o mesmo Cristo que atravessou o cenáculo pelas paredes, o mesmo Cristo que andou no caminho de Emaús, o mesmo Cristo que abriu os olhos do cego, o mesmo Cristo que libertou o endemoniado de Gadareno, o mesmo Cristo que ressuscitou a filho da viúva de Naim, o mesmo Cristo que disse: Lázaro, sai para fora, o mesmo Cristo que transformou água em vinho, o mesmo Cristo que multiplicou os pães e os peixes, o mesmo Cristo que fez milagre por todos os lugares onde ele passava. A Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu. A Bíblia, amados irmãos, ela é uma fonte de inspiração dos fortes, ela é o bálsamo suavizado dos que sofrem, e também é a companheira daqueles que buscam a Deus. O arrebatamento da igreja é uma realidade, porque as profecias elas se cumprirão. Homens santos de Deus falaram inspiradamente pelo Espírito Santo que Jesus voltaria. Por exemplo, Daniel, ele escreveu: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi um semelhante ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Jeremias profetizou no capítulo 23 e no versículo 5: eis que levantarei Davi, renovo justo e fiel, e sendo rei, reinará sabiamente, praticará juízo e justiça também sobre a terra. Jesus falou da sua volta, ele diz assim: como relâmpago que se mostra no ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Jesus, antes de subir aos céus, em Atos 1, versículo de número 11, a Bíblia diz que se apresenta dois varões diante dos discípulos. Aqueles anjos diz: varões galileus, porque está olhando ao céu? O mesmo Cristo que foi recebido aqui em cima, um dia ele voltará, como viste subir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A qualquer momento nós não estaremos mais aqui. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento a igreja desaparecerá da terra e nós seremos arrebatados com o Senhor. A Bíblia diz em João, no capítulo de número 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, depois virei e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. O interessante é que o Senhor disse que iria preparar morada. A Bíblia diz no Salmo 46, quando os filhos de Corá, eles cantaram no
refúgio e também uma fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Se o espírito de Corá falou das moradas de Deus no cântico, se Jesus falou das moradas de Deus em João 14, nós cremos que Deus tem morada para a igreja. Deus seria pobre se ele tivesse pouca morada. A palavra moradas não está no singular, ela está no plural, e por essa razão Deus tem muitas moradas. E qual é a morada de Deus? A grande morada de Deus, a existência da morada de Deus. A primeira morada de Deus foi o tabernáculo construído por Moisés no deserto. A segunda grande morada de Deus foi o templo inaugurado por Salomão. A terceira grande morada de Deus foi o mesmo templo reconstruído por Josué 500 anos depois em Zorobabel. A quarta morada de Deus foi o corpo humano de Jesus Cristo. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A quinta morada de Deus é a igreja universal, a igreja do Senhor em todos os países. A sexta morada de Deus é esta casa de oração, aonde nós